Olá, amados, que Deus continue honrando e abençoando a tua vida no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer até o teu coração, até a tua vida, uma palavra para te fortalecer. Hoje uma palavra de fé, uma palavra para crescer, porque a Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. E esse é o nosso intuito, levar essa fé até o seu coração, porque quem tem fé tem a galinha dos ovos de ouro. Mas me ajude a pregar essa palavra, me ajude. Você compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos, no grupo da sua igreja, né? E nos siga nesse canal, curta, comente, compartilhe. Eu vou te seguir de volta, tá bom? Você pode se inscrever no canal, tem um botãozinho preto aí, inscreva-se e você curta, comente, compartilhe e acione o sino da notificação para você ser notificado quando postarmos os nossos vídeos aqui nesse canal, tá certo? Vamos à palavra do nosso Deus. Eu estava pensando o seguinte, igreja. Muitas pessoas falam que têm fé, mas eu tenho um exemplo forte de fé, um exemplo muito forte de fé. Como deve proceder uma pessoa de fé? Como deve agir uma pessoa de fé, né? E a pessoa fala que tem fé, não fala? Sim ou não? Mas por que quando vem um problema ela se abate? Aonde ela bota essa fé? Não é verdade? Então olha só aqui que eu estava observando aí, 37, acharam? Gênesis capítulo 37, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, quantos anos? 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, né? Ele era jovem, acompanhava os filhos de Bila e os de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ou seja, José era como o X9, né? Ele ia lá, via os irmãos fazendo besteira e trazia para o pai, ó, fizeram besteira lá, tá entendendo? Então os irmãos não gostavam muito dele, porque ele era caguete, tá entendendo? Eles não morriam de amores por ele. Ora, Israel ele amava mais a José do que todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Porque José ele tinha um coração puro, ele não fazia as coisas pela maldade. Se ele tivesse maldade no coração, ele não relatava o que Deus havia colocado no coração, porque esse sonho foi uma revelação de Deus para ele. Amém? Deus mostrou para José o que ele queria realizar na sua vida. Mostrou para ele, como você que está aqui hoje. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você está ouvindo o que Deus quer fazer na tua vida. Amém? Está sendo revelado a você o que Deus quer fazer na tua vida, como Ele quer te abençoar, como Ele quer fazer coisas grandes na tua vida. Glória a Deus. Aí a pessoa ouve essa palavra. Como José, ele teve um sonho. O que diz lá? Preste atenção. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso odiaram ainda. Por isso, pois, lhes disse: rogo-vos ouvir este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós o dominarás realmente? Com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e suas palavras. Teve ainda outro sonho ele, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-no o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como fora os irmãos para sentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. E disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho. Presta atenção. E o rebanho. E traze-me notícias. Assim o enviou do vale
de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava e errante pelo caminho, pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Diziam uns ao outro: vem lá o tal sonhador, vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o na cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, e fim de restituir ao seu pai. Mas logo que chegou José e seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talarda de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos e mirra, e que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: o que ele falou? De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José do Egito. Amém? O que acontece? O que eu quis dizer com isso? Ele recebeu a revelação de Deus, não recebeu? Sim ou não? E logo após ter recebido essa revelação, o que aconteceu? Tudo o contrário. Ou seja, o que era para acontecer? Era para ele blasfemar. Poxa, peraí, o senhor não acabou de me dizer que eu vou reinar? O senhor não me acabou de me dizer que eu vou ficar sobre a cabeça dos meus irmãos? Mas você observa que como Deus zela pela sua profecia, que Deus não permitiu que tirasse a vida dele. Correto? Deus não permitiu. Deus usou o irmão mais velho, Rúben, e não permitiu que tirasse a vida de José, porque a profecia se cumprir. Mas para que a profecia se cumprisse, José tinha que estar vivo. Glória a Deus. José tinha que estar vivo. Então, o que aconteceu? José, mesmo vendo todo aquele episódio, tudo diante dos seus olhos, ele estava vendo fatos, coisas concretas diante de si, sim ou não? Ele não abriu a boca, ele só confiou na promessa. Porque isso é que é fé. Quando a pessoa tem fé, ela não murmura. Ela não fica: poxa, peraí, mas Deus falou que ia fazer isso, eu estou passando por aquilo. Poxa, Deus falou que eu ia ser cabeça, eu estou aqui sendo humilhado. Pô, Deus falou que eu ia ter prosperidade, eu estou aqui devendo até os fios de cabelo da cabeça. Você está entendendo, sim ou não? Ele, tranquilo, ele descansou naquela promessa que ele tinha. Isso é confiar em Deus, isso é acreditar em Deus, isso é crer que Deus vai cumprir a sua palavra. Diga glória a Deus. E você quer ver uma coisa? Passa aí a página aí, no capítulo 39. Olha só. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com quem? Deus permaneceu com ele. Por que Deus permaneceu com ele? Porque não tinha dúvida no seu coração. Não tinha medo no seu coração, ele não tinha dúvida nenhuma. A dúvida afasta Deus de nós. A dúvida não permite que a palavra se cumpra. A dúvida não permite que a promessa se concretize. Dúvida, já falei, dúvida gera o medo gera insegurança, e a insegurança gera falta de fé. Amém, pessoal? É o efeito cascata. Quando a pessoa tem dúvida, ela está insegura.
Quando ela está insegura, ela tem medo. E quando ela tem medo, ela não tem fé. Ou tem fé ou tem medo. Um dos dois. Os dois juntos ela não pode ter. Ele foi vendido e Deus era com ele, a Bíblia fala aí, sim ou não? Que veio a ser o quê? O que ele veio a ser? Homem próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio. Olha só, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor fazia o quê? Prosperava em suas mãos. Olha que coisa gloriosa. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, ele e o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Diga glória a Deus. Então, quando a pessoa crê na palavra, quando a pessoa crê em Deus, essa é a postura que ela toma. Não tem dúvida. Eu estava até conversando ontem com uma pessoa, foi ontem ou antes de ontem. Eu falei para ela assim, olha, ela falou assim para mim assim, tá tudo dando errado para mim. Eu falei, tudo o quê? Não, porque eu estou tentando procurar uma casa para alugar e não consigo. Quando eu chego lá, acontece alguma coisa, eu falei, é porque não é essa. Você tem que aprender a esperar o tempo de Deus. Essa casa que você está morando, que você não gosta, por que você está insatisfeita nessa casa aí? Porque você tomou uma atitude precipitada. Porque você não esperou em Deus. Está compreendendo, sim ou não? Ela arrumou uma casa e ela tomou uma atitude precipitada, porque queria sair de onde estava, queria sair desesperadamente. Aí arrumou um apartamento, chegou lá, não gostou. Estava morando insatisfeita naquele lugar. Está ainda morando lá ainda. E está procurando outra casa. Eu falei, calma. Ah, mas quando é o tempo de Deus? Eu falei, você vai saber. É quando você vai arrumar uma casa e que você vai gostar e vai dar tudo certo. Está entendendo? Sim ou não? Porque às vezes a pessoa perde, ela reclama. Se você perdeu, porque foi livramento de Deus. Deus permitiu você perder porque Ele está te livrando de alguma coisa. Não aconteceu, é porque não chegou a hora. Quando chegar a hora, quando chegar o momento certo, vai acontecer. Foi o que José fez. Demorou 13 anos. 13 anos para a promessa se cumprir. Mas nesses 13 anos, ele foi cabeça. Porque ele não murmurou, porque ele não... E olha, e a coisa foi só piorando, né? Primeiro tentaram matar, Deus não permitiu. Venderam-no como escravo, sim ou não? Ele foi para a casa de Potifar, estava lá no bem bom, estava tudo tranquilo, administrando. Deus ensinou ele a administrar. A primeira administração dele foi a casa de Potifar. Deus tinha que ter um administrador, porque entregou o Egito todo na mão dele. Olha o plano de Deus. Está compreendendo, sim ou não? Aí Deus ensinou ele a administrar ali os bens de Potifar, que aumentaram cada vez mais. Quando pensou que estava tudo bem, piorou de novo. Foi acusado de tentativa de estupro e foi preso. Ele não reclamou, mas Deus ensinou ele a cuidar dos presos. Ele administrou a prisão. E lá na prisão ele era cabeça. Mas ele também tranquilão, ele não estava nem aí. Ele estava sabendo que aquilo tudo era um plano de quem? De Deus. Por que Deus botou ele lá dentro da prisão? É para livrar ele de alguma coisa, de novo, da morte de novo. Porque alguém poderia tentar matá-lo. Amém? Mas Deus livrou ele de novo, estava lá preso, guardadinho. Para que ele também conhecesse o copeiro e o padeiro de Faraó. Né? Sim ou não? Então, quando você crê, ainda que as coisas aparentemente vão piorando, você vai crendo. Não, Deus está no controle. Eu creio na palavra que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus. Amém? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aprender a ter paciência vai acontecer no momento certo. Na hora, não adianta nós querermos colocar
os pés pelas mãos. Ah, tá demorando. Não, não tem demora. Para Deus, 1000 anos é como um dia. E um dia é como 1000 anos. O nosso tempo não é o de Deus. Não tem demora, tem a hora certa. Diga glória a Deus. Na hora certa, o milagre acontece. Então, você vê o procedimento de José. Você vê como é que ele procedeu, você vê como é que ele agiu, você vê como é que ele estava lidando com as situações que surgiam diante dele. E isso é fé. Amém? E nós temos vários exemplos na Bíblia de fé. Gideão, Abraão, né? Vários exemplos na Bíblia que Deus mostrou como a pessoa tem que ter fé. Diante das circunstâncias, tudo na prática, nada na teoria. Deus os fez viver algo para ensinar-lhes a fé. Glória a Deus. Quem entendeu, por favor? Então, irmão e irmã, essa é a verdadeira fé. Talvez você esteja na igreja, você fala que tem Deus, você fala que tem o Espírito Santo, que tem fé, está vivendo um momento ruim na sua vida e você está blasfemando, ou está triste, ou está abatido. Isso não é fé. Você tem que crer na palavra de Deus, você tem que se portar, se comportar e crer que tudo já passou, já mudou e que você já tomou posse da sua vitória. Tá certo? Compartilhe esse vídeo, mande para uma pessoa que você ama e que você quer ajudar. Siga a gente nesse canal, curta, comente, compartilhe. @BirajarOliveira55, se inscreva, curta, comente, compartilhe e acione o sino da notificação. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Dê uma salva de palmas para o nosso Senhor, bem forte, Jesus Cristo. Amém?